Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler o último capítulo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E ele segue, pelo menos na parte inicial desse capítulo, no mesmo tom, no mesmo tema que ele falou no capítulo 4, na última parte. Ele vai falar sobre a vinda do Senhor e a atitude que nós devemos ter em razão da expectativa dessa segunda vinda do Senhor. Ele diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, a vinda do Senhor Jesus Cristo, ela será como a vinda de um ladrão. O ladrão não anuncia quando ele vai chegar, ele não marca um horário, ele simplesmente chega e aqueles que não estiverem preparados em segurança, eles terão problemas muito sérios, né? E essa tem sido uma das razões principais aí pelas quais as pessoas se chegam a Jesus Cristo, porque a insegurança da vida, o medo em relação à condenação tem levado realmente muita gente a se apegar a Jesus Cristo, e esta, sem dúvida, é uma boa razão para buscar ao Senhor Jesus Cristo. É claro que não é a única razão. Nós não podemos buscar ao Senhor Jesus somente por causa do medo que temos da condenação, mas sobretudo por amor àquele que morreu na cruz por nós, não é? E aí, qual atitude nós devemos ter então em relação a isso? Já foi sinalizado nos primeiros versículos e ele vai trazer com mais clareza agora. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Então veja, muitos cristãos continuam com medo da vinda do Senhor Jesus Cristo. E essa não é uma atitude, um sentimento aprovado por Deus. Por quê? Porque nós não estamos mais em trevas. Não há o que temer. Não há o que temer. É claro que outras correntes teológicas vão trazer um sentimento de profunda instabilidade. É que eu não quero entrar num debate teológico. Mas o que a gente vê à luz das Escrituras é que o crente ele pode ter segurança da sua salvação, certeza da sua salvação, ele pode se sentir tranquilo em relação à vinda do Senhor Jesus Cristo. Não medo, muito pelo contrário do medo. Acho que nós devemos ter expectativa, esperança, devemos desejar que ele volte o quanto antes. Essa deveria ser o nosso sentimento, né? Versículo 6. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então veja, nós não precisamos ter nenhum pingo de medo da vinda do Senhor Jesus Cristo, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Se a nossa salvação dependesse de nós mesmos, nós sim poderíamos ter muito medo da vinda do Senhor Jesus Cristo, porque dependendo de como nós estivéssemos, nós poderíamos ou não ser salvos.
Mas nada, absolutamente nada, depende de nós. A nossa salvação está guardada, segura e garantida por causa do que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele morreu por nós, para que nós, quer estejamos vivos na sua vinda, quer estejamos mortos junto com Ele, nós vivamos em união com Ele. E essa união com Ele não é futura. União com Ele é presente, é a partir de agora, a partir do momento que o Espírito Santo nos convence do nosso pecado. A partir do momento que nós passamos a crer em Jesus Cristo, nós estamos em união com Jesus Cristo e nada pode nos separar do seu amor. Essa verdade bíblica é maravilhosa e nós perdemos muito em não absorvê-la e viver à luz dela. E aí, seguindo então, parte final deste capítulo, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Veja, versículo 12 e versículo 13 nos fala de um princípio muito importante, que é o amor, o apreço pela liderança, por pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos advertir, para nos encorajar, para nos liderar. Isso é muito importante. É claro que nós não devemos uma submissão cega a ninguém, mas nós devemos sim acatar com apreço e com muito amor e com muito carinho aqueles que nos presidem no Senhor, aqueles que nos lideram, nos advertem, nos confrontam no Senhor, ou seja, que se mantêm fiéis à palavra de Deus. Estes nós devemos sim respeito, consideração, devemos enfim, ter máxima consideração por causa do trabalho que eles realizam. E ponha nessa conta aqui os seus pastores, ponha nessa conta aqui os seus presbíteros, os diáconos e demais líderes na sua igreja, pessoas que Deus colocou na sua vida para cuidar de você. E às vezes não são líderes oficiais assim da igreja, mas são pessoas que têm uma certa liderança para você, que Deus colocou para te pastorear, para te ajudar, sejam homens, sejam mulheres. Nós devemos sim acatar, respeitar, apreciar muito aqueles que Deus coloca na nossa vida para nos orientar, seja de forma pessoal e particular, ou até pela internet, como eu estou fazendo de repente com você. Se você, e às vezes eu nem sei disso, mas talvez você tenha a mim como alguém que Deus tem usado para te ajudar, para te advertir, para te confrontar. Então é importante que nós tenhamos essa relação de máxima consideração uns com os outros. O preceito final do versículo 13, viver em paz uns com os outros, é algo que nós devemos realmente cultivar. Quando nós nos sentimos atacados, nos sentimos humilhados, nos sentimos, enfim, machucados por alguém, nós precisamos ir até este alguém e tratar a respeito disso. É o que disse o Senhor Jesus Cristo nas palavras registradas em Mateus 18. Se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele, conversa com ele, trata com ele, peça perdão, alerte ele daquilo que ele fez. Se pelo contrário, você é que é o ofensor, também procure se reconciliar com os teus inimigos. Versículo 14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Olha quantas virtudes importantes na vida de um cristão e que devem estar presentes em toda a comunidade cristã: admoestação, consolo, amparo e longanimidade. Infelizmente, em muitos círculos cristãos, o que impera é a maledicência, é o pré-julgamento,
são os sentimentos negativos em relação às pessoas que não fazem o que a gente faz ou que a gente acha que devem fazer. Pessoas que eventualmente se ausentam, muitas vezes são menosprezadas, são pré-julgadas por aqueles que estão presentes. Então, a comunidade cristã deve ter atitudes diferentes. Nós devemos, sim, ir até os insubmissos e confrontá-los, adverti-los. Devemos, sim, ir àqueles que estão desanimados e não atacar. Olha, você tem que se animar. Não, nós devemos consolar, nós devemos encorajar, devemos fazer como uma muleta e dar suporte para aquele que está desanimado. Devemos amparar os fracos. Os fracos, eles não precisam de um sermão, de uma lição de moral. Os fracos precisam ser fortalecidos, precisam ser levantados, precisam de repente, que a gente dê comidinha na boca, muitas vezes. Precisamos, às vezes, pegar a bacia com água, levar uma toalha e lavar os pés daqueles que estão enfraquecidos. Devemos ser, para com todos, muito pacientes e muito longânimos. Esse é o Evangelho, essa é a vida cristã, essa é a vida que Deus quer que nós vivamos. E aí vem o versículo 15: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. É frequente pessoas que acabam agindo mal umas com as outras. E nós devemos evitar isto. Muitas vezes nós nos eximimos daquela responsabilidade. A gente viu que alguém fez o mal contra uma outra pessoa e a gente fala, não foi comigo, então deixa pra lá. Mas nós devemos sim, de alguma forma, com a sabedoria que vem de Deus, agir de uma maneira a evitar que essas coisas aconteçam. Se a gente está vendo um irmão sendo injustiçado, a gente precisa reivindicar a justiça. A gente não pode deixar que o mal impere nos relacionamentos entre nós. Estejamos nós envolvidos diretamente, indiretamente, ou nem estejamos envolvidos, nós precisamos buscar que os relacionamentos no meio do povo de Deus sejam bons relacionamentos, relacionamentos benignos, que as pessoas prezem o bem umas pelas outras. Versículo 16, regozijai-vos sempre. Isso aqui não precisava nem um mandamento para isso, né? Mas a verdade é que precisa sim. Nós precisamos nos alegrar, ter gozo, alegria, prazer juntos. Aqui está no plural, regozijai-vos, é a segunda pessoa do plural, ou seja, não são nem eles e nem nós, somos todos vós. Ele está falando para todos igualmente. Se alegrem, tenham prazer uns com os outros, alegria, regozijo. Lógico, a alegria do Senhor, sem dúvida nenhuma. Versículo 17, orai sem cessar. A oração deve fazer parte da nossa vida, não só como um momento específico do nosso dia, mas precisamos estar em oração. Às vezes nós vamos fazer orações rápidas ao longo do dia, às vezes teremos orações mais compridas. Sobre essa questão da oração, eu já me senti muito culpado quando eu me comparava a pessoas que oravam 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia. Eu me sentia um pouco culpado porque eu não conseguia fazer isso, eu não tinha toda aquela motivação, toda aquela força, aquele empenho para fazer isto. E aí, até um dia que eu cheguei e caiu a ficha de que nós não vemos na Bíblia nenhum preceito de quantas horas nós devemos orar. Nós vemos diversos outros preceitos. Um destes é esse que a gente acabou de ler. Devemos orar sem cessar, devemos orar sem vãs repetições, devemos orar buscando a vontade de Deus, orar pela enfermidade dos outros, orar quando nós vamos fazer alguma tarefa. Enfim, há muitos preceitos. Devemos orar
nos arrependendo dos nossos pecados, devemos orar em adoração a Deus, devemos orar sempre com ações de graças, com gratidão, devemos, enfim, só que não há em nenhum lugar da Bíblia a exigência de que você ore no mínimo 1 hora por dia, ou 30 minutos por dia, ou 1 minuto por dia. Quando fala sobre o tempo de oração, e se é que a gente pode se referir à categoria temporal aqui, fala sobre uma oração sem cessar, uma oração constante, ou seja, nós estamos perante a face de Deus o tempo todo. A nossa vida deve ser uma oração, um relacionamento interpessoal com Deus constantemente, com os olhos fechados ou com os olhos abertos, com os joelhos dobrados ou com os joelhos eretos, as pernas eretas, deitados ou sentados, enfim. A nossa vida deve ser uma vida de oração constante. É claro, eu não estou com tudo isso enfraquecendo o conceito de que nós devemos passar um tempo orando. E aí nós vemos o exemplo de Jesus nas madrugadas orando, nós vemos o apóstolo Paulo também fazendo vigílias de oração. Então, é claro, nós devemos passar tempo orando, mas quando eu me comparava com pessoas que oravam e via sempre, quem contava essas histórias sempre vinha com aquele peso em cima da gente, dizendo que a gente tem que orar, e a gente tem que orar, e a gente tem que orar, isso me oprimia muito, mas eu percebi que o Evangelho não me oprime, o Evangelho me liberta, o Evangelho me põe numa relação de intimidade constante com o Senhor. Eu acho que isso é ainda mais profundo do que simplesmente bater um cartão diante de Deus e passar algumas horas ali fazendo determinada atividade. Eu acho que o relacionamento de intimidade, oração, é algo muito mais profundo, uma experiência muito mais profunda com Deus do que meramente uma obrigação de se orar por tanto tempo. Então é isto. Versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então tem muita gente aflita, sem saber qual é a vontade de Deus, querendo descobrir a vontade de Deus. A vontade de Deus não é para ser descoberta, a vontade de Deus é para ser experimentada, é para ser desfrutada, e nós devemos agradecer a Deus por todas as circunstâncias que nós vivenciamos, das mais legais até as mais complicadas e difíceis. Em tudo nós devemos dar graças a Deus. Versículo 19 e 20. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Veja, o que seria apagar o espírito? O espírito está sempre ligado à profecia. Pelo menos nesse contexto está ligado à profecia. Por quê? O espírito, ele fala o que pertence a Deus. O espírito, ele nos revela, ele nos traz o conhecimento, aquilo que é divino. Então, quando nós apagamos... O que é apagar o espírito neste sentido? Apagar o espírito é quando nós fechamos os nossos ouvidos, distraímos o nosso foco, o nosso coração das coisas que pertencem a Deus. Em outras palavras, quando nós desprezamos a palavra de Deus, seja ela lida, obviamente, nas Escrituras, a palavra de Deus pregada, quando é fiel às Escrituras, enfim, quando nós desprezamos essas coisas, nós estamos apagando o Espírito. Quando a gente vai para a igreja, simplesmente por qualquer outro motivo, se não adorar a Deus e ouvir a sua palavra, nós estamos apagando o Espírito. E isso nos enfraquece, nos desanima e por vezes é muito comum as pessoas abandonarem até mesmo a igreja porque o Espírito se apagou, ou seja, aquela pessoa se fechou para a palavra de Deus, então a palavra não opera mais eficazmente naquele coração, como aconteceu aqui nos Tessalonicenses. Só lembrando aqui no capítulo 2, quando eu disse aqui no versículo 13,
que os tessalonicenses acolheram a palavra não como palavra de homem simplesmente, mas como em verdade é a palavra de Deus. E essa palavra operava eficazmente na vida daqueles que criam. Então, não podemos desprezar a palavra de Deus, devemos ouvir todas as coisas, reter aquilo que realmente está alinhado com as Escrituras e devemos nos abster de toda forma de mal. Versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós, saudai todos os irmãos com o ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então a gente percebe aqui no finalzinho, Paulo desejando que Deus santifique a vida dos crentes de Tessalônica e santifique, obviamente, também a nossa vida e nós possamos ser encontrados íntegros e irrepreensíveis quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Esse versículo 23 cita espírito, alma e corpo, e aqui esse versículo é bem, quase que o principal utilizado por aqueles que acreditam que o ser humano possui 3 partes distintas, o espírito, a alma e o corpo. Enfim, eu não tenho tempo para falar sobre isso agora, tem uma aula minha aqui nesse canal, não sei se eu publiquei ainda ou não, mas eu acho que já, sobre a natureza humana. É importante a gente entender que não existem 3 partes distintas, mas a alma e espírito são palavras distintas para se referir ao mesmo aspecto do ser humano, que é o aspecto imaterial, mas enfim, essa é uma questão nesse momento secundária. O ponto é que nós devemos buscar que Deus nos santifique em tudo, ou seja, sejamos integralmente íntegros, não só na questão espiritual, né, mas também na questão física mesmo. Possamos ser santos em todo o tempo, de todas as formas. E a santificação é um dos nossos grandes desafios, porque conhecer conceitos teológicos, memorizar as Escrituras são coisas relativamente fáceis. Agora, vencer o pecado que está em nós, vencer a natureza pecaminosa que nos puxa constantemente para a prática do mal, isso realmente é muito difícil e é realmente isto que nós precisamos. Vencer o pecado, vencer o mal que está presente nas nossas vidas. Então é isso, essa foi a leitura de hoje. Amanhã a gente continua com a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Um grande abraço para você e até mais.